amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então
Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, um feliz domingo da ressurreição para você, para sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças por mais um ano, por mais uma Páscoa, por mais um domingo da ressurreição. Nos colocamos com humildade, com reverência, com temor, com tremor, diante da grandeza do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Eu peço que o Senhor venha me ungir agora, para falar do Teu grande nome, do Teu grande poder. E eu peço que o Senhor venha ungir cada um dos meus ouvintes, para que a Tua palavra penetre em cada coração e se torne realidade na vida de cada um, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Cristo é a nossa Páscoa. Essa é a melhor definição de Páscoa, essa é a melhor resposta para quem perguntar o que significa a Páscoa. Jesus Cristo é a minha Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Glórias a Deus. Há mais ou menos 3.500 anos, o povo de Israel estava vivendo escravizado no Egito. E essa escravidão do povo de Israel no Egito simboliza o pecado. O faraó simboliza Satanás. É isso que Satanás faz com aqueles a quem ele consegue seduzir. Ele escraviza, ele humilha, ele coloca mesmo debaixo dos seus pés. Então o povo de Israel estava vivendo assim no Egito, debaixo de uma opressão terrível, imposta pelo faraó do Egito. E Deus então enviou Moisés para libertar o seu povo. Mas o faraó se endureceu e não permitiu a saída daquele povo. Por várias vezes Deus mandou dizer ao faraó que deixasse o seu povo ir, que libertasse o seu povo, mas o coração do faraó cada vez se endurecia mais e ele estava obstinado, não queria perder o povo. O que é que Deus faz? Deus envia então, Deus começa uma série de manifestações sobrenaturais e envia 10 pragas, essas 10 manifestações sobrenaturais de Deus, conhecidas como as 10 pragas do Egito. E a primeira praga foi a praga de sangue, em Êxodo capítulo 7, verso 17. Diz assim: ferireis as águas dos rios e se tornarão em sangue. Deus ordenou que Moisés tocasse no rio Nilo, e o rio Nilo e todos os braços do rio Nilo se transformaram em sangue. Aquelas águas que viraram sangue passaram então a cheirar mal por todo o Egito. A segunda praga foi a praga das rãs, em Êxodo capítulo 8, verso 5. Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, os canais, as lagoas, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Houve então uma grande invasão de rãs em toda a terra do Egito. Ok, a terceira praga foi a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, verso 16. Fere o pó da terra para que se torne em piolhos. A poeira então se transformou em piolhos e houve uma grande invasão em todas as casas do Egito. A quarta praga foi a praga das moscas. Êxodo capítulo 8, verso 20. Deixa meu povo ir, do contrário enviarei enxames de moscas sobre ti. Houve então uma grande invasão de moscas
em todas as casas do Egito. A quinta praga foi a peste nos rebanhos. Êxodo capítulo 9, verso 1. Deixa ir o meu povo, caso contrário, enviarei pestilência gravíssima. Houve então uma pestilência gravíssima nos rebanhos dos egípcios e os rebanhos morreram. Sexta praga, praga das úlceras. Êxodo capítulo 9, verso 9. Toda a terra do Egito se tornará em tumores e úlceras. Houve então muitos tumores nos homens, também nos animais, tumores e úlceras. A sétima praga é a praga da chuva de pedras. Êxodo 9, verso 18. Eis que amanhã farei cair muito grave chuva de pedras. Houve então uma chuva de pedras tão intensa que destruiu as plantações do Egito. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, verso 12. Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra. Oh, glória a Deus! Esta foi a oitava praga, uma invasão de gafanhotos em todas as casas dos egípcios. A nona praga foi a praga das trevas. Êxodo capítulo 10, verso 21. Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. E houve trevas, densas trevas, por 3 dias, de maneira que os egípcios não conseguiam ver nada e ninguém. A 10ª praga foi da morte dos primogênitos. Aqui Deus então decidiu tomar uma decisão trágica. Nós sempre dizemos que nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus paciente, é um Deus longânimo, mas a longanimidade de Deus também tem um limite. Chega um momento em que a longanimidade de Deus também tem um limite. Êxodo capítulo 11, verso 4. Cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Verso 7 diz: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, nenhum cão rosnará. Mas para que nenhum dos filhos primogênitos dos israelitas fossem tocados, para que nenhum cão rosnasse contra eles, como o Senhor declarou, o Senhor instituiu um método, o Senhor instituiu um critério. Qual seria esse critério? Bem, todos os primogênitos egípcios seriam exterminados, mas os primogênitos israelitas seriam poupados se obedecessem ao método que Deus determinou. E o método foi esse descrito em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 14. Em síntese, cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sacrificar aquele cordeiro, tomar uma bacia de prata ou de ouro, despejar nessa bacia o sangue do cordeiro, pegar um feixe de hisopo, uma planta de folhas finas, e com essa esponja feita de hisopo, aspergir nos batentes da porta das casas o sangue daquele cordeiro, para que quando o anjo da morte, enviado por Deus, passasse e visse o sangue do cordeiro aspergido no batente das portas das casas, então o primogênito da família israelita não seria atingido, não seria ferido de morte, ou seja, o anjo da morte passaria por sobre aquela casa, por sobre aquela família. O resto do sangue deveria então ser despejado na base do altar, e assim as pessoas, formando grupos de 30 em 30, entrariam no templo para despejar sobre o altar o que havia sobrado daquele sangue do cordeiro.
Os miúdos do cordeiro, os rins, fígado, rabo, as gorduras do cordeiro, deveriam ser colocados à parte em um recipiente salgado, deveriam ser salgados, os miúdos, e queimados no altar, como um holocausto ao Deus de Israel. Ok, chegada a noite, então os israelitas comeram a carne do cordeiro com pão sem fermento, com ervas amargas, celebrando ali a Páscoa do Senhor. E à meia-noite, o anjo da morte, enviado por Deus, feriu de morte todos os primogênitos dos egípcios, mas poupou a todos os primogênitos israelitas. Por causa desse anjo da morte, por causa dessa trágica situação, houve um grande clamor no Egito. E finalmente, então, o coração do faraó se quebrantou e ele libertou o povo. Esta, então, era a Páscoa judaica. Comer da carne do cordeiro, com pães sem fermento, com ervas amargas. Vindo o Senhor Jesus ao mundo para morrer na cruz, para nos salvar, Ele instituiu a nova Páscoa, a Páscoa cristã, constituída de pão e vinho. Olha que maravilha! A nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, a nova Páscoa, a Páscoa cristã, é a Santa Ceia do Senhor, cujos elementos são pão e vinho, que nós celebramos hoje, com grande alegria. O que é que nós temos visto nos dias de hoje? Nós estamos vendo, houve uma criação de uma Páscoa criminosamente inventada. É a Páscoa do ovo de chocolate, é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do bacalhau. Pastor, mas é pecado essas coisas? Não, não é pecado você comer o ovo do chocolate, não tem nada a ver o coelho, não tem nada a ver o bacalhau. Acontece que esses elementos passaram a ser símbolo da Páscoa. É a Páscoa mundana, essa é a Páscoa sem Jesus, para nos desviar do significado da verdadeira Páscoa. Glória a Deus! É a Páscoa dos coelhos, dos presentes, do chocolate, do bacalhau. É a Páscoa mundana, que vai desviando as crianças e os adultos também do verdadeiro significado, do verdadeiro sentido da Páscoa verdadeira, que é Cristo Jesus. Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Glória a Deus! Na verdade, esses elementos não lembram nada do que o Senhor Jesus realizou por nós para nos salvar na cruz do Calvário. Nem ovo, nem chocolate, nem bacalhau, nada disso lembra da salvação que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. O intuito é apenas desviar a humanidade de ser livre da morte eterna. O intuito é não deixar que a humanidade veja que está perdida. É não deixar que a humanidade veja que ela está precisando de alguém para substituir a morte. E esse é Cristo Jesus. O intuito é desviar a humanidade para que ela pense que a humanidade está tudo bem. Essa é a mensagem que a Páscoa mundana passa para o mundo. Uma mensagem falsa de que tudo parece estar muito bem, ninguém está em pecado, ninguém precisa confessar nenhum pecado, ninguém está necessitado de um Salvador. Esta é a Páscoa mundana. Agora, como é que se comemora a Páscoa cristã? A Páscoa cristã se comemora compreendendo de mente, de corpo, compreendendo de alma, compreendendo de coração, que no centro da ressurreição está a cruz de Jesus e o sacrifício que Ele realizou por nós no Calvário. Glória a Deus. Isso é a Páscoa cristã. É compreender que no centro da ressurreição do Senhor Jesus
está a cruz de Jesus vazia e o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Significa festejar a nova vida. A Páscoa significa celebrar a nova vida que Cristo Jesus nos garante pelo seu sangue que foi derramado. Morreu como se fora um bandido, morreu como se fora um criminoso, morreu como se fora um ladrão, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e vive para sempre. Aleluia! Ao terceiro dia saiu do túmulo, o túmulo está vazio e ele vive e reina para toda eternidade. Glória a Deus! Estava ele agora transformado em um corpo glorioso. Ele era agora um homem, ele é agora um homem imortal, em um corpo glorioso, que nós também receberemos um corpo glorioso igual ao corpo dele. Glória a Deus. A vida celestial estava agora e está agora nesse corpo glorioso, e em cada palavra da boca do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu creio no que a Bíblia diz, que nós também, todos os crentes em Cristo Jesus, receberão um dia esse corpo glorioso, igual ao corpo do Senhor Jesus. É a palavra que diz em 1 de João, capítulo 3, verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Glória a Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa é uma palavra para alguém que esteja se sentindo muito frustrado, decepcionado na vida. Essa é uma palavra para quem está aí passando por uma pressão financeira muito forte. Cristo ressuscitou, recebeu um corpo glorioso, e nós também receberemos um corpo glorioso igual ao dele. Essa é uma palavra para você que está passando aí por uma crise familiar, por momentos de dor, você que está passando aí momentos de medo, de muitas incertezas. É uma palavra para quem está com depressão, uma palavra para quem está se sentindo aí em solidão na vida. Cristo venceu a morte e nós também venceremos com ele. Glória a Deus. Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorioso. Nós também receberemos, ressuscitaremos e receberemos um corpo glorioso igual ao corpo de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça dos dois maiores contrastes da história, de toda a história humana. A cruz do Calvário significa frustração, decepção, medo, derrota, depressão, incertezas, mas o túmulo vazio simboliza vitória, esperança, celebração, alegria, certeza, paz. Glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, para que houvesse uma coisa, foi preciso haver a outra. Para que houvesse o domingo da ressurreição, precisou haver a sexta-feira da paixão. Sem a sexta-feira da paixão, não haveria domingo da ressurreição. Glórias a Deus. Porque sem batalha não existe vitória. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15:54, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, vencida foi a morte, derrotada foi a morte pela vitória. Ora, se houve uma vitória, é porque houve uma batalha, é porque houve lutas, é porque houve dores, é porque houve sofrimento. Graças a Deus. Sem sexta-feira da paixão, não haveria domingo da ressurreição. Sem sexta-feira da paixão, não haveria a Páscoa. Glórias a Deus. Por isso nós estamos aqui celebrando com júbilo, com alegria. É a festa mais importante, tanto para judeus como para cristãos. Louvado seja Deus. É importante para judeus, porque eles comemoram
a libertação da escravidão do Egito. Eles comemoram a saída do Egito. É a mais importante para nós cristãos, porque nós comemoramos a libertação da morte para a vida. Aleluia. Saímos da escravidão, da morte eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o povo, são duas Páscoas. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Na Páscoa judaica celebra-se a libertação da escravidão do Egito. Mas nós, cristãos, a Páscoa cristã celebra a libertação da morte eterna para a vida eterna. Glória a Deus. O povo judeu é esse povo forte, é um povo lutador, um povo livre, inteligente, um povo bom, humilde. E você poderia fazer uma pergunta: pastor, o povo judeu também precisa de Jesus? Sim, claro. A palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra diz: quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A palavra diz ainda, o Senhor Jesus diz ainda: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, nós sabemos que muitos dos judeus ainda continuam resistindo, ainda continuam negando Jesus, rejeitando ao Senhor Jesus. Mas ouça bem o que a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Lamentavelmente, muitos judeus ainda continuam negando a Cristo Jesus. Mas a palavra é muito forte. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. E o Senhor Jesus nos diz também em Lucas capítulo 12, no verso 9: aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amados, são os judeus que precisam se converter ao cristianismo e não os cristãos se converterem ao judaísmo. Porque converter-se ao judaísmo seria voltar para o Egito, seria voltar para, como se voltar para o mundo, seria e é uma confusão. Os judeus que precisam se converter ao cristianismo, glórias a Deus. Portanto, a Páscoa é uma data igualmente importante, significativa, tanto para judeus como para cristãos também, e muito especial para nós cristãos, porque o nosso Senhor ressurgiu dos mortos. Ele é o Deus vivo, que vive e reina para sempre conosco. Aleluia. Então a Páscoa bíblica, ela se consumou em Jesus Cristo. Glórias a Deus. A Páscoa bíblica então foi consumada em Jesus. Ele mesmo instituiu a Páscoa bíblica como um novo memorial. E esta é a Santa Ceia. A Páscoa judaica, carne do cordeiro, pão sem fermento, ervas amargas, holocaustos, sacrifícios. A Páscoa cristã é o pão e vinho. Glória a Deus. A Santa Ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus na noite em que o Senhor celebrou a última Páscoa judaica com seus discípulos. Simultaneamente, ele instituiu a nova Páscoa, a Páscoa cristã,
a Santa Ceia do Senhor. Na ceia, o crente comemora o sacrifício do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus ordenou que nós fizéssemos isso sempre até a sua volta. Ouça bem o que diz a palavra em 1 de João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, o meu coração é dele, eu não o divido com ninguém. Cristo vive em mim, ele é soberano e que ele possa viver também em você e que você não venha dividir o teu coração com mais ninguém. Amados, se a nossa Páscoa é Jesus, e a nossa Páscoa é Jesus, se a nossa Páscoa é o domingo da ressurreição, a nossa Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus, se a nossa Páscoa é o próprio Deus, então Páscoa só pode ser feliz, e eu não posso desejar para você nada mais além do que seja uma feliz Páscoa, abençoada Páscoa, em nome de Jesus, que nós vamos celebrar agora com o pão e o vinho. Tome o teu cálice, pegue o teu vinho, pegue o teu pão. Eu quero orar, eu quero consagrar a Deus. Vou fazer isso também com o meu cálice e com o meu pão, em nome de Jesus. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão e tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, e todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Façamos um exame de nós mesmos para pedirmos perdão ao Senhor dos nossos pecados, em nome de Jesus. Deus Pai, no nome de Jesus, nos perdoe nesta hora todo o nosso pecado, nos lava com teu sangue, reconhecemos as nossas fraquezas, nossa dependência total e completa do Senhor. Nos purifica, Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti este pão, que simboliza agora o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, consagro a Ti este vinho, o símbolo do sangue do Senhor Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus. A Ti damos toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, então, comamos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graças, Pai, por esse momento precioso. Graças, Senhor Jesus, por Tua ressurreição. Graças, Senhor Jesus, pelo pão, pelo vinho. Graças, Senhor, a Ti, honras, glórias, louvores. Pai, oramos nesta hora pelas famílias, pedindo a Deus a Tua bênção, a Tua proteção. Oramos, Pai, por Israel, abençoamos Jerusalém, oramos pelo Brasil, clamamos pelos 3 poderes do Brasil, o executivo, o legislativo, o judiciário. Entra, Senhor, em cada um desses poderes e manifesta a Tua glória e o Teu grande poder. Graças, Senhor. Venha, Senhor, um peso de intercessão sobre cada um dos Teus filhos, pelo mundo todo, Senhor. Muda, Deus, essa situação. Muda, Deus, esse quadro. Oramos por aqueles que estão passando por lutas
por dores, enfermidades, por tristeza, por depressão, pedindo a tua cura, o teu milagre, a tua restauração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos trabalhadores da área de saúde, pedindo a graça do Senhor sobre cada um deles e suas famílias também. Oramos pelos comerciantes, pelos trabalhadores autônomos, oramos e abençoamos os dizimistas fiéis, os ofertantes, que têm contribuído para que não haja falta de nada na casa do Senhor. Deus, venha recompensar. Tu és o galardoador daqueles que te buscam, daqueles que são fiéis ao Senhor e à tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.